expresso, como Nelson falou, a maioria dessas pessoas são semelhantes, mais ou menos indiretos, de um longo trabalho que estou fazendo, já desde, entretanto, quase 50 anos, falta pouquinho para 50 anos, começando na Suíça, e depois em Costa Rica, desde 42 anos na Bahia, 40 anos no lugar onde estou trabalhando. Tá. Para mim, esse evento, como lhe falei, é muito emocionante, mas no mesmo tempo, gente, nós não temos tempo de esperar. Eu percebi também isso com Nelson, ela falou isso certo também. De fato, nós erramos, como muitas outras civilizações que, entretanto, têm sumido, ou seja, desapareceram nos últimos 10 mil anos ou 12 mil anos, todas elas andando no mesmo caminho da separação do planeta, separação floresta embora. E eu vejo isso como uma tragédia por si do ser humano moderno. Ele, desde 200 mil anos aproximadamente, ele se transformou no animal dominante no planeta. E há uns 50 mil anos atrás, mais ou menos, no meio da última época glacial, ele, no mundo inteiro, ele sofreu, recebeu uma mutação, ou seja, sofreu uma mutação, adaptação para os ecossistemas de estepe, ou seja, ecossistemas secas. E 12 mil anos atrás, a floresta, ou seja, com esse tempo interglacial, mais quente e mais úmido, porque inclusive essa última época glacial foi a época mais seca. Só pensando, os geólogos mostram isto, o lugar que eu moro, na Mata Atlântica, aquele tabuleiro de Valência, que vai de Valência, norte de Valência, até a Serra Grande de Uruçuca, é uma faixa que era uma duna. E eu vivo em cima daquele lugar que era duna. Tá, então, 12 mil anos atrás, as florestas começaram a ocupar, e ocuparam, dentro de 1000 anos mais ou menos, uns 88% dos lugares habitados naquele tempo por seres humanos. E o ser humano parece que ele, até hoje, ele tem um problema. Eu indo nas paisagens, ou seja, nos diferentes lugares, não importa onde seja, todos os lugares, cada pessoa parece que necessita um pouquinho muito estética na sua frente. Uma cidade deveria ser um paraíso, não um paraíso de concreto só. Pode ter concreto, não tenho nada contra, mas se nós fôssemos filhos querendo voltar a ser filhos queridos da Mãe Terra, nós iríamos nessas cidades ter um paraíso. Cada pessoa tem por dia, pelos subprodutos do metabolismo deles, tanto sólido como líquido, e tem um subproduto do metabolismo, ou seja, a água, que ele tem, e essa água a gente encamina suja de volta para o planeta.
intoxicando o ecossistema e a comida. A gente não come aquilo que a gente podia ter no nosso redor. Imagine se esse lugar aqui, ele daria, além dos frutos do lugar, seja das cactáceas, as cactáceas, depois o umbu, como chama, jaracatiá e outros árvores, ele daria também os frutos, todos os frutos imagináveis. O clima é maravilhoso aqui, não foi por casualidade escolhido pelas pessoas de morar nesse lugar. Terra muito boa, terra, assim não existe terra ruim, mas essas cidades, em grande maioria, 29% são as melhores terras. Imagine se cada um de nós faria uma reciclagem completa, assim como a vida no planeta nos mostra. Sempre em todos os outros seres, além, seja com exceção do ser humano, em conjunto com o ser humano adotados e transformados e degradados, muitas vezes animais domesticados, eles têm um saldo positivo energeticamente e também um saldo positivo enquanto qualidade e quantidade de vida consolidada no entorno deles e também em relação, ou seja, considerando o planeta, o macro-organismo, o planeta Terra por inteiro. E o ser humano é o único que tem um saldo negativo. Se deu o nome de Homo sapiens, e se comporta como destrutor, ignorância. Isso é muito dolorido de ver isso. Nós podíamos fazer de forma diferente. E tudo o que nós temos de conflitos, de guerra, é sempre consequência do nosso comportamento do destrutor ignorância. Agora vamos ver o que posso fazer como cidadão desse nosso lugar aqui, também dessa escola. Poder ser aberto por cima. Tem que ser aberto por cima. E tem que ser aberto horizontal, embaixo também. E tem que ser aberta verticalmente. Todas essas casas teriam, nesse caso, no lado sul e no lado norte, e no lado leste-oeste, os frutos, e também no lado sul, os frutos de flores, pode ser uva, mas também árvores que possam vestir essas casas. E por cima também poderia ter vegetação. E água, quando é passada pelas plantas, bom, e de novo, não precisava ser sujo, ele se limpa de novo. Ou seja, nós podíamos trabalhar como os outros, de fazer uma cadeia, ou seja, nos inserir e criar cadeias de vida que faça com que os subprodutos do nosso metabolismo também se transformem num grande recurso para o próximo passo, que é o caso da natureza. Seja, de todas as espécies, sempre o subproduto do metabolismo deles se transforma num valiosíssimo recurso para o próximo passo. Isso faz com que vida cria mais vida e não morta, e que não tenha lixo. Todas as outras espécies, eu não conheço espécies que produzem lixo. O ser humano é o único que faz isso. E eu sempre digo às pessoas também o tamanho do lixão
do lixo produzido é o parâmetro para a decadência cultural, civilizatória e espiritual da civilização. Então, vamos voltar. Cada um de nós voltando para casa, pensando depois o que posso fazer. Eu, desde no início da década de 60, que vivi naquele tempo um tempinho numa cidade, e seja no aluguel, eu comecei a plantar na veranda, na janela, em todos os lugares. Plantei verduras, plantei feijão, que trepa para cima, tomate, que fica pendurado para baixo. Vivi no terceiro andar e aí já no primeiro ano eu tive reclamação por parte da administração da casa, por isso, seja, falando que estão sujando a paisagem, seja o muro e essa casa. Então, aí agora pedi aos vizinhos, de cima, embaixo, do lado, no convite depois do diálogo com a administração, eles falaram, não, esse é o melhor vizinho que temos. Eu posso colher esse de cima, eu posso colher feijão, depois outros matos que ele planta, que posso colher lá em cima, que cresce lá para cima. E de baixo, agosto, julho, eles eram nota. E tomate vem muito, todos os dias tem tomate maduro. É o melhor vizinho que temos. Ele não está sujando, não está pingando nada. Tem um bom cheiro, esses tomates cheiram muito bem. E os verduras que ele planta são muito bons. Se nos últimos modos fizéssemos isto, ficava diferente. Não precisaríamos, nesse caso, depois temos a água ainda, estamos num lugar semiárido, o segundo lugar semiárido. Imagina se toda essa água que cada uma de todas as pessoas produzem, seja água cinza, água negra, se esse fosse usado subterraneamente direto para videiras, para manga, banana e seja o que for de frutos, abacate, mangostão, rambutan, durian, oiti, o que seja que for. Esses dias nós estamos comendo oiti da mata. Também ele ia crescer com esse, como chama, subproduto líquido do nosso metabolismo em água. Direto, nós temos tecnologia, temos de fato tecnologia quase para tudo. Só que a gente usa tecnologia para tentar de maximizar a exploração dos nossos amigos, dos vizinhos da terra, mas não para ser útil. Ou seja, a gente podia fazer de forma diferente, pensando nas técnicas da permacultura, por exemplo, de reciclar, ou seja, de limpar. Água servida, perfeito, eu posso plantar lá não só uma bananeira, naquela construção, seja um monte dentro da terra de pedras, depois pedrinhas mais finas, ou seja, de areia, pedras mais grossas, pedras mais finas, areia, terra por cima, então posso depositar aqui e plantar essas árvores por cima. Imagina se nós teríamos aqui todas as árvores frutíferas do clima tropical e mediterrâneo que imagináveis, abundantemente. E tudo com saúde. E eu não precisava mais de ar climatizado, eu estaria na cidade, ou seja, nós vivíamos numa floresta ar-condicionada. Seja, sim, todos eles. E o planeta ficava bonito. Isso em todos os lugares. Eu trabalho no deserto. Mesma coisa. Estamos, entretanto, nos últimos 12 mil anos, seja, com 6 mil anos aproximadamente
como chama, florestas que se encontram, mais ou menos 6.000 anos atrás eles começaram, o ser humano começou em grande estilo de criar os primeiros florestas, os primeiros desertos. A Península Arábica, que era o paraíso, parte do paraíso, depois mais tarde Sahara, Gobi, mais tarde o nosso Atacama, e hoje em dia estamos criando o deserto também neste mais abençoado e mais belo, mais rico país do mundo. Eu não conheço outro país mais rico do que esse Brasil. E cada dia sou muito grato de os brasileiros, seja que esse país, os brasileiros me têm recebido aqui, de poder viver aqui, de poder trabalhar aqui. Não tem outro lugar mais rico. Onde vou, todos os lugares, trabalhei, entretanto, em todos os estados, com exceção de Roraima, mas todos os outros estados, em todos os lugares, sempre chegando à conclusão: paraíso. Nós vivemos no paraíso. O inferno, os problemas são aqui. Somente dentro de nós, não fora de nós. E se a gente está com raiva do governador, raiva do prefeito, raiva do que seja que for, do Putin, do Biden, eu não sei de quem pode ter raiva. Esta gente, quando você entra, você vai um pouco mais para o fundo, você vai perceber que isto, de fato, é uma ressonância que a gente tem dentro de si, de uma sombra do nosso mesmo ser, que a gente não quer ver e não quer que seja visto. E isso não nos molesta, isso cria raiva, porque se não fosse isto, se a gente se comportava de forma completamente diferente, a gente teria compaixão com aquela que não sabe fazer isso de forma melhor ainda. Dá um bom exemplo e ajuda aquele pobrecito que não sabe fazer isso melhor. E esse... Aí agora estou achando muito, muito bom e agradeço bastante a esse grupo aqui, grupo grande, liderado por as pessoas do município e sobretudo por Nelson, que está na frente de tudo, de querer dar uma amostra de como fazer. E espero que essa planta vai crescer. Está crescendo, tá? Tem muitos que estão trabalhando, que estão torcendo. Então vamos com forças unidas, trabalhando neste sentido, ou seja, ver como que a natureza faz e cada um de nós, naquele lugar que ele está, dar esse exemplo, ou seja, não pensando que outro possa fazer lá o que ele está privilegiado, porque está lá no lugar úmido, está no lugar de terra mais abençoado, assim. Eu não conheço terras abençoadas mais que outros. De fato, estes que a gente tem transformados em desertos, eram os paraísos, ou seja, eram os lugares privilegiados. Aqui nessa Bahia, nós temos vários desses lugares que eram de tudo privilegiados. Sempre penso naquilo e eu fiquei impressionadíssimo. Em 88 fui convidado pelo
naquele tempo formado Ministério da Reforma Agrária, foi na presidência de Sarney, de fazer trabalhos de consultoria. E privilegiado como sou, me levaram para todo esse, seja, quase todos os lugares desse estado, vindo, naquele tempo, IRC ainda era o Eldorado do feijão. IRC é traduzido para, seja do Guarani para o português, é água, seja, terra em cima das águas. Naquele tempo foi tão visível e vi em IRC muitas riquezas, muitas maravilhas, de toda maravilha. O mais belo, por exemplo, isso acho que entretanto é exterminado, não extinguiu, senão ele foi exterminado, literalmente. O mais bela baunilha que já vi na minha vida, conheço muito essa espécie, é a mais bela nativa, como chama, nas florestas semiáridas, seja na Caatinga, mata cinzenta de IRC. Depois, pensando também nas mangueiras, são exóticos para aquele lugar, mas se sentem muito bem em casa. Todos os lugares de depressões, um pouco, sim, depressão interna, ou seja, quando a água mais próxima, tinha mangueiras. Ainda tem de vez em quando, se vê onde tem um rio subterrâneo, mangueiras que produzem 3 vezes o ano. Que paraíso isto! Ele produz em primeira safra em novembro, dezembro, segundo o janeiro, segundo em maio e terceiro a manguita em agosto sem sementes. E não só mangueiras, senão com todos os outros elementos juntos, de banana, de citrinos, seja de cítrico, de laranja, etc. Todos eles crescendo naquele lugar sem irrigação, seja terra em cima da água, e essa é tão típica para o semiárido. Quando é um pouco mais alto, seja mais longe da água, daquilo também faz parte o umbo, seja, ele é o natural para aquele lugar, seja, e o juazeiro. E pensando, fiz um dos trabalhos, em Santa Maria de Boa Vista, que não é Bahia, mas bem vizinho, próximo de Juazeiro, só no outro lado do rio, um pouquinho para baixo. E aí estava chamado para dar umas indicações, sugestões de como lidar com aquele ecossistema, porque foi previsto no programa de, seja, na reforma agrária que foi feita depois da represa, foi feita lá e as pessoas perderam terra, aí eles receberam 5 hectares irrigados e 30 hectares, 20 hectares sequeiam. E a irrigação não foi organizada em tempo, então as pessoas ficaram sem fazer nada e se queixando. Fui com um grupo de pessoas que de repente viam, se paramos no lugar que tinha um exótico, para de Júlio Feroça, o algarroba, xingado por ser exótica, uma algarroba lindíssima, e debaixo um umbu do tamanho, eu nunca vi um umbu depois, mas desse tamanho, ele iria encher todo este quadro aqui, seja gigante, 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 carregadíssimo de frutos, enquanto que os outros umbus que vimos na região, no pleno sol, não estavam bonitos, mas conjunto com aquela algarroba enorme, tamanho de um jequitibá, ou seja, o corpo mais de um piqui da floresta nossa, que não é
c'è chi ti vai por 4, são pequita, mas não é assim. Então, do tamanho maior ainda que aquele umbu, muito bonito, sendo a mãe. E agora chegamos para a nossa agrofloresta. Não sou sempre feliz, nossa gente, eu não estou feliz com esse termo. Nós temos que buscar outro termo, me parece, para o futuro, porque agros vem do latim e ele é monótono. Grandes áreas sem floresta. Então, seria uma contradição. E toma cuidado com o que você fala e os termos que a gente usa. Então, a gente tem que pensar um pouquinho naquilo. Mas vamos agora deixar isso de lado e pensar na agrofloresta, nas nossas agroflorestas, agroecossistemas do futuro. Floresta, desde 2000 anos, já falei, é ou foi o ecossistema que tomou conta, ficou o ecossistema predominante em 92% de todos os lugares habitados pelo ser humano. 38%, entretanto, ele tem transformado nesses últimos milênios e cada vez mais rapidamente em maior áreas, assim, na medida que o tempo passou, 38% temos transformados em desertos, os melhores lugares. Dos outros, 82% até 85% de toda a terra fértil foi embora. E estamos cada ano mais apertando o parafuso na vida do planeta, pensando na forma como a gente cultiva, irrigação, depois adubos trazidos de fora, para mim não faz tanto diferença se eu trago adubos orgânicos de fora ou adubo químico. Faz muita diferença no adubo químico, pode ser agressivo, de acordo à composição. O orgânico normalmente não é agressivo, mas todos os dois energia trazida de fora, você já contribui para um saldo negativo. Tome cuidado com isso. Saldo negativo é como chama, uma sabotagem contra o fluxo da vida. Então vamos ver como que a vida faz. E não podemos evitar, ou seja, não podemos evitar, para poder sobreviver, é floresta. Tá, então, eu vou agora usar essa, mesmo que é uma contradição do ponto de vista semântico, de agrofloresta, mas vamos plantar florestas. Como já dito, ele é um sistema que chegou a ser predominante e não nos cabe de impor as leis ao planeta, porque somos parte de um macro-organismo e não escapamos disso. Ou seja, nós não somos os tolos, apesar do fato que achamos que somos. Não somos os inteligentes, somos parte só de um sistema inteligente. Então, é possível, Simara, eu tenho... podia meter dois gráficos de... Você mandou por ele? Então, tá. Por favor, se for possível, me manda dois gráficos. Tem um triângulo e tem um retângulo e tem um pentágono. Não, esse é o quadrado. Não, esse é o... Embaixo mais uma vez, não. Volta.
Volta, volta, volta para trás. Então o triângulo parece que não chegou, mas chegou o quadrado. Mete o quadrado de novo. Você tinha ela. Busca de novo. Está vendo? Já, este. Olha, nós estamos, desde milhares de anos, estamos organizando as nossas sociedades dessa forma. Nós temos em cima a economia, é o Deus máximo. Não tem nenhuma dúvida. E o dinheiro é o que manda e comanda. Tá. Ele define o que vai na indústria, tecnologia, e ele define o que vai na sociedade. Onde andamos sempre assim. E os três, ele também define o que vai no ecossistema. E os dois, pressionado a indústria e a sociedade, eles descarregam também, dão pressão em cima do ecossistema. Gente, isso é suicidal. É suicídio, não podemos. Assim, a gente vive do planeta, não podemos. Então, vamos botar isso na cabeça, seja agora em pé, certo? Próximo. Se nós colocássemos agora o ecossistema acima, ele define o que pode ser feito na indústria, e ele define o que é possível na sociedade, e eles depois negociam com o dinheiro o que é possível. Agora, as ordens, isso não é negociável. Com o ecossistema, seja com o planeta, não podemos negociar um pouco mais, um pouco menos. São leis dadas. Isso não há nenhuma discussão. Então, temos já fica um pouquinho diferente. Vamos para o próximo agora. Seja, um pouquinho menos suicidal. Tá. E agora coloquei ela de forma mais completa. Ecossistema. Eu coloquei lá, desculpa que foi feito em inglês, mas sempre, ecossistema, macro-organismos, planeta Terra e gente, desde 70 anos, de fato são mais, desde 74 anos, estou trabalhando com plantas, com animais. Nunca na minha vida eu fui roubado por uma planta. Nunca na minha vida eu fui fingido por uma planta, por um animal silvestre. Que ele faz isso. Ética. Isso seria ética. Por que a gente tem que se comportar da forma como a gente se comporta? Vamos meter em vez de ser sábios, tentando chegar a ser sábio, nós colocamos naquele nosso nome Homo sapiens. Não é o sabido, é o sábio. Então, aí agora, ética. Eu tenho este também escrito, ou seja, tenho escrito, depois eu vou só mostrar, depois você pode estudar isso em casa, traduzido por Filipe Passini e Diana Andrade para o português, os 15 princípios para a compreensão da vida do planeta. Para mim, bem claro, a vida nesse planeta, ela é instrumental. Ela não está aqui por casualidade para aproveitar recursos. Ela está aqui, todas as espécies que aparecem, elas apareceram
para aumentar a vida. A contraparte, seja contraparte, parte contrária, a entropia. Entropia são processos físicos que vão de formas complexas, emitindo energia para o ambiente, transformando-se em formas simples. Você põe combustível no seu motor, liga e ele dá gases, aquece e ele emite gases. E no final você só tem os gases na atmosfera e não tem mais esse combustível. E a vida é diferente. Ela pega os raios solares, outra energia, desde 30 anos tem uma novas espécies. Eles fazem radiossíntese. Depois do supergás, seja explosão de uma usina atômica elétrica na Rússia, em Chernobyl, seja de fato na Ucrânia, em Chernobyl, encontraram, após poucos anos, que há umas espécies de bactérias, entretanto também tem líquenes que fazem isso, eles fazem radiossíntese, ou seja, eles usam como fonte de energia radioatividade, comem aquele, vamos entre aspas, comem aquele, transformam aquele, não dá mais radioatividade depois, e usam aquela energia para complexificar, armazenar, primeiro complexificar, depois armazenar em forma de hidrocarbonos, em forma de vida. Isso é vida. Ou seja, é o contrário. Ele pega parte com forma simples, transforma aqueles, pegando a energia do entorno, ou seja, usando a energia no teu entorno, complexificando, transformando em formas complexas. Isso é vida, e a gente faz parte da vida, e a vida da Terra, eu vejo isso como um instrumentário. Parte do instrumentário que o planeta Terra, a Mãe Terra, tem criado para realizar a estratégia de ser dela. E por nós trabalharmos nesse sentido, isso levou com que centenas de civilizações, primeiro localmente, que apareceram nos últimos 12 mil anos, que desapareceram junto com as pessoas por destruição do ambiente, ou seja, afastando o ecossistema, afastando a floresta, simplificando, plantando anuais ou pastos e depois o ecossistema entra em colapso e com isso a civilização também. Nós fizemos primeiro isso localmente, mais tarde, eles achando que chegaram mais tarde, agora estamos melhores. Fizeram regionalmente, depois mais tarde fizeram continentalmente. Uma dessas foi a romana. Depois mais tarde, intercontinentalmente, que foram os hunos, que dominaram, ou seja, que tinham um império maior que já existia na humanidade, de Coreia, ou seja, do extremo leste da Ásia para a Europa, ou seja, até Centro-Europa, Hungária, etc. Os húngaros são descendentes daqueles hunos. Desapareceram, ficou somente o deserto no centro do império deles e ficou a Gobi, ou seja, o deserto Gobi, também como uma parte dos trabalhos, ou seja, dos trabalhos devastadores deles. Nós podíamos, hoje em dia, o ser humano achando, se orgulhando que ele é mais inteligente ainda. Eu não tenho nada contra a inteligência. E sabe, cada civilização teve os seus aspectos fantásticos. A nossa civilização é tecnologia.
Eu sou fã de tecnologia. Tecnologia poderia ser a coisa mais fina que nós temos. Nós podíamos usar essa tecnologia para cumprir de forma mais eficiente ainda a nossa função, seja chegar a sermos realmente seres humanos do futuro. Imagine-se, se nós com toda a nossa inteligência, todos os nossos conhecimentos de tecnologia, de ciência, usássemos isso plenamente, 100% em favor da vida. E não para destruir a vida, em favor da vida. Como seria belo? Com 2 anos nós temos todo o planeta verde de novo e todos os lugares para isso. Com 2 anos. Não é o número de pessoas que estão sobrando. Não, gente. O planeta podia também, eu não digo que precisa, aguentar 30 bilhões de pessoas. 4 vezes mais do que hoje em dia. Não teria nenhum problema. Se todos esses fossem úteis, trabalhassem a serviço da vida, fazer uma jardinagem florestal, não jardinagem de flores, senão de frutos, florestal, tratando para fazer aquela floresta cada vez mais próspera. Seria tão diferente. Entra qualquer lugar. Aqui estamos naquela transição do semiárido, árido para semiárido para as florestas. Mas eu lhe falei no início agora, imagine-se, vai para casa, cada um de nós gasta por dia pelo menos 200 litros de água. Se aquela água nesse município fosse aplicado subterraneamente, não precisa limpeza, as plantas fazem, porque é subproduto do metabolismo. Só que para de usar venenos dentro da sua casa. Olha o que você compra de sabão. Se esse receber um sabão ecológico, eu vou querer, muito obrigado. Mas aquele mostra lá. Tá? Então, olha o que tem naquele sabão. O sabão não tem nada de mal. A gente pode fazer um sabão que depois pode ser usado junto com o suor e outras coisas que a gente quer um pouco de outras coisas que a gente exuda e depois a gente tira. Pode ser uma delícia de comida para as plantas. Se a gente, e eu digo se a gente não deixa primeiro apodrecer para se transformar num veneno. Nós temos um cientista que faz parte dessa nossa época, do começo da nossa época, da era moderna, foi Leonardo da Vinci. Já ouviu falar de Leonardo da Vinci? Ele gastou semanas, meses no necrotório para ver como que funciona. Ele mostra exatamente como que a água se move, como que a sangue se move. Esse é o cientista. Como o sangue se move. Sangue ele não é bombeado pelo coração. Ele falou isso certinho. O coração não é a bomba de sangue. Isso é um absurdo. Fisicamente não pode funcionar. Ele se move por uma vórtex. Também, a árvore de 100 metros de altura e ainda a raiz lá para mais de 30 metros, essa água que ele absorve, ele não bombeia lá para cima. Isso é tudo por vórtex. Seja por espiral, transportado e a diferença de temperatura entre baixo para cima. Chuva não é uma coisa, um benção de Deus. É um benção de Deus, sim. Mas o meu pai tinha um lema, agricultor era.
Ajuda a ti mesmo. Só assim Deus pode lhe ajudar. Deus não pode nos ajudar se a gente atrapalha os caminhos que Ele tem desenhado. Temos que andar nesses caminhos e fazer com que possa. E para isso, na minha interpretação, nós recebemos de nascença aquela capacidade que pode ser maravilhosa de pensar abstracto, de criar contextos complexos e entendê-los, e depois de construir ferramentas complexas e usá-los. A gente não recebeu isso para atrapalhar o vizinho ou para destruir. A gente pode usar isso para favorecer a vida. E para isso, e tenho certeza para isso, o ser humano apareceu nessa planeta. Esse foi o desenho de Terra, para dar à vida uma nova dimensão, uma dimensão que é como se fosse sinergético, ou seja, criar contextos que resultam com que 1 e 1 plus 1 não resulta em 2, pode resultar em 5 ou em 6. Isso que recebo quando eu faço tudo certo. Isso também foi aquela algaroba em Santa Maria de Boa Vista que eu tinha visto bem claramente dentro daquele contexto. Essa algaroba trabalhando, ele de lado pode dar, não dá, alimenta muitos animais com as vagens doces que ela tem. E aí agora, a gente, em vez de condenar ela como exótica, ele foi trazido do subdeserto do Peru, sudoeste do Peru, e ela encontrou um nicho dentro de um ecossistema que não tinha ainda planta que possa fazer aquilo. Quando eu comecei a trabalhar no meu lugar, que era 200 anos antes, 150 anos antes, uma floresta úmida, que chovia 3 mil milímetros ao ano, com 2 meses normalmente de superávit hídrico, e 2 meses depois no déficit, mas um pouquinho mais seco, mas um desequilíbrio hídrico, ou seja, com um superávit muito grande de água. Isso caiu, primeiro afastaram as florestas, plantando mandioca, queimando, para gente de todo o mundo inteiro, mesma coisa, todos os seres, o ser humano fez isto, primeiro caçando, depois da floresta ter tomado conta, 2000 anos atrás, caçando e fazendo colheita de frutos, seja extração de frutos. Gente, e me imagino de vez em quando o que é extração de frutos e pesca de forma como a gente faz. Isso não é roubo. Isso é roubo. E imagine-se, o seu vizinho vem para fazer uma extração na sua casa, uma colheita de coisas na sua casa, no seu quintal. Isso é roubo. Ninguém faz isto, só o ser humano. E alguns, por ele, degradados, animais domesticados. Todos os outros fazem diferente. Eu, na minha vida, já me encontrei nessa distância com uma onça preta na Bolívia, foi. Estava na floresta da minha sede querendo ver os macacos que eu não tinha visto ainda, mas eu tinha escutado. Então fui, eu cheguei às 3 horas para a floresta para ver isso. E, de repente, já foi amanhecer do dia, na minha frente,
eu olhando para cima, na minha frente uma onça, só o corpo, o mínimo de 2 metros de comprimento, cabeça desse tamanho, e assim dessa altura mais ou menos, ela ficando como eu, surpreendida, ela ficou em 2 pés e eu em 1 pé. Simplesmente os dois surpreendidos um do outro. E eu pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olhando ela, e depois pensando, bom, gritar não adianta, correr não adianta, subir numa árvore menos ainda, eu também fui sem facão, sem nada, não adianta nada. Mas uma coisa me chegou dela. Eu comuniquei isso a ela. E já mais de 50 anos naquele tempo eu não tinha mais falado o meu dialecto materno. Falei isso no dialecto materno, assim por emoção. E esse animal, ela olhou para mim, depois ela baixou, fechou os olhos, bem tipo gato, seja modo gato, de baixo para cima, de cima para baixo. E depois pensando, bom, ele está decidindo agora, se me mata, ela sabe matar. 2 segundos já sou morta, não tem problema. E vivi bem. E depois, para minha quase decepção, ela elegantemente gata, depois eu vi que foi uma gata, ela virou o corpo 90 graus e foi no passo de gato e foi embora. Ou seja, chegando à conclusão, esse carro aqui errou no caminho. Ele não é parte da minha, ou seja, das presas que foram confiadas a mim para cuidar, ou seja, para fiscalizar, ou seja, cuidar daquele rebanho. Então, não que escapei, se não foi bem claramente uma lição. Não foi a primeira vez que me encontrei com onça, porque na nossa fazenda também já tinha na década de 90, nós tivemos uma onça, e todos os nossos familiares, crianças e eu também, nos encontramos com essa onça, mas não foi daquele tamanho e assim, seja, daquela forma. Para mim é bem claro, todos os seres, ou seja, nós estamos dividindo o mundo em bem e mal. Tem aquela parábola na Gênesis, ou seja, do Talmud. Digo parábola, não é uma conta de fada, senão uma parábola. Deus que criou o ser humano, ele disse a ele, quando ele o meteu para a terra, homem, te meto nesse lugar, é seu paraíso, ocupa-o. Ser criativo, tu podes fazer o que quiseres, pode comer tudo e multiplica-se. Tem uma condição só, tem uma árvore lá no centro desse paraíso cujo fruto tu não deves comer. E o ser humano ficou feliz. Depois ele decidiu de comer, ou seja, de tentar de comer aquele fruto, que foi a Eva culpada para isso. Isso a gente tem que entender do contexto em que foi escrito aquela parábola, porque foi Babilônia, 2.700 anos atrás. Babilônia naquele tempo estava num processo de quase no fim da transformação de uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal. E aí, claro que tinha que ser a mulher a culpada para ter comida aquele fruto. Tá, comeram. A consequência de comer aquele fruto que lhe proporciona o conhecimento
ou a capacidade de diferenciar entre bem e mal, tem como resultado tu és expulso do paraíso e no suor do seu rosto você tem que comer o pão e a sua espécie é mortal. Não tem nada mais, não tem, como chama, castigo maior do que ser mortal. Hoje em dia o ser humano tem uma compra um seguro de vida, de fato é um seguro de morte. E não paga previdência. E paga cada mês um pouco para aquele seguro de morte também. E seguro para doenças. Gente, a gente podia tornar de forma diferente. Não precisa de seguro de vida, não precisa de como está a previdência. A previdência, estou tentando fazer, uns 30 anos atrás, não bem, 30 anos atrás, eu comecei a plantar castanha no Amazonas, no meu lugar. E naquele tempo as pessoas riam de mim, não, você já está velho, seja velho, não vai colher aqueles. E ademais 15 anos o mínimo para ela produzir. Eles estão produzindo, entretanto, e muito. Impressionante o que eles dão. E, ou seja, eu estou brincando com as pessoas, a minha previdência foi de plantar castanha. E a nossa previdência futuro de todos nós é ser útil no planeta. É todos nós de realizar aquilo para que a gente apareceu. E já lhe falei, todas as espécies que apareceram durante os 3 bilhões e meio de vida que temos nesse planeta, 4 bilhões de vida, todos eles, cada espécie, cada ser, aparece equipado para poder realizar as suas tarefas, cumprir a sua função, movido pelo prazer eterno. Eles aparecem para poder realizar as suas tarefas em prol da vida. E para ser útil, seja para quando precisa fazer uma coisa, eu como agricultor, eu vejo isso, quando tenho uma coisa a fazer, então eu busco uma espécie que pode fazer isso, que faz isso movido pelo prazer interno. Eu tinha plantado, voltando para o meu lugar, quando comprei, era muito feito de gaiola, uma samambaia que dizem que não dá nada, indicador de terras muito, que passaram uma degradação muito forte. E demora 100 anos, 200 anos, talvez ou mais, não sabemos ainda. Até que, talvez, a floresta no entorno, o ecossistema no entorno, toma conta de novo. Ou seja, ele fica lá como guardião, só ele que cresce. Não dá mais comida para animais, pegando a porta, somente para uns bactérias ou uns cogumelos. E não cogumelos comestíveis para animais de porte grande. Tá. A partir daquela situação, parte também de saber, tinha um lugar, ou seja, uma divisa que foi plantada por um catingueiro que decidiu de morar no nosso lugar, ele plantou um spruce, um sisal, no lugar dele. E adotei aquele sisal, é muito bonito. No meio daqueles sapê amarelo e uns arbustos secos, tinha aquele sisal bonito. Perguntei, você tem algum adubo, parece, faz um tratamento? Não, nada. Eu trouxe esse sisal aqui, vai de tudo, vai de tudo. São 6 anos agora, já está quase no ponto para fazer o pendão, e é gigante, de 3 metros de comprimento, as folhas, seja, gostou do lugar, e não tem nada que atrapalhe ele. Então também adotei aquele como ajudante, pinho rocha, outras coisas, para me ajudar no início. Depois, dos matos que nasceram, depois de ter contato com eles, comecei a ver cada um assim, separado, só tirando, não afastando,
arrancando, cortando bem a semente do jogo, que tinha cumprido sua missão, ou seja, estava já flores, ou seja, sementes, e vendo que ela não vai estar mais uma vez, então cortando ele para não voltar mais. E fazendo isso, em vez de capinar, em vez de arar, em vez de minerar terra, com pouco tempo, nasceram muitas sementes do banco de sementes que estavam esperando lá uns 80 anos ou mais já, desde que ter sido abandonado, e depois os pássaros trazendo semente de comitiva, ou seja, terra de os tucanos, especialistas de trazer semente de uva, ele deposita, quando tem matéria orgânica, deposita só as fezes dele. E quando vê que terra nu, seja você passou o trator ou fez terra nu maiorzinho, ele traz uns pedaços da banana, seja do fruto daquele uva, para ter suficiente substância para que aquele uva possa crescer. E ele traz o genótipo da uva que possa crescer naquele lugar. Sejam todos eles inteligentes. E se a gente começa a descer do pedestal, de achar, de sermos o inteligente, o comandante, nós vamos, de repente, descobrir que somos parte de um sistema inteligente. Todos eles são inteligentes. E que eles não sabem falar português ou inglês, isso não diz que não são inteligentes. Se eu aprendi dos animais, das plantas, como fazer? Seja, eu posso perguntar-los. Só olhar, nós somos equipados. E nós somos equipados, nascemos equipados, todas as espécies, para interpretar o que as outras espécies querem, o que eles fazem. Só mais uma vez descer do pedestal do inteligente, porque a partir do momento que eu decido que sou o inteligente, a gente se fecha para os outros e paramos de aprender. Então, nós temos que questionar um pouquinho os nossos achares, os nossos conceitos que temos, e fazendo isso, sabe, não vai ser humilhante para a nossa espécie. Nós vamos ser muito mais inteligentes. De repente, a gente recebe as informações de todos os outros milhões de espécies e bilhões de seres que podemos usar, e depois realizar aquilo, ou seja, a partir daquilo, poder realizar a nossa tarefa, ou seja, a nossa função, que eu interpreto como vamos falar, pastor máximo. Assim como a onça é o pastor da vaca, da cutia, etc, etc. O gavião, ele pode ser pastor de umas cobras, de ratos, que ele come, ou de pequenos animais que ele come. Ele não é predador. Ele vai predar, mas ele não preda. Não vai predar olhando a fome dele ou a ganância do ser humano. Ele preda olhando a capacidade da presa dele de otimizar o ecossistema. E essa é a minha interpretação de que aquela onça não me matou, que muitos outros animais, ou seja, animais perigosos, já me encontrei, não me matam. E olha, seja, eu não tenho medo deles, eu não preciso ser grande ou alguma coisa, ou xingá-los. Não, isso é medo. Senão, vou saudar eles como amigos e como irmão, e eles me olham também como amigos e irmãos. Isso tanto como animais pequenos. Eu trabalho todos os dias, se for possível, o dia inteiro normalmente, trabalho na plantação. E não tem dias que não me encontro com marimbondos, vespas.
E outros animais, pode ser também os escorpiões, cobras venenosas. Nós temos uma jararaca, mais grossa do que o meu braço. Ele faz parte quase um animal de estimação. Ele sempre vem na nossa oficina de madeira, vem para, aí tem um pequeno tanque de água, de fato o piso é um filtro, ficou sem usar, então sempre tem água lá, uns 1000 litros mais ou menos, e é sombreado, e ela também vem todos os dias, quando seco, ela vem para uma, duas vezes o dia para beber água. Eles conhecem, e quando eu encontro filhos dela, ou ela mesma no campo, olha assim para mim, ele não vai em posição de ataque, ele olha para mim, olha para ela, e a gente tem que aceitar que uma cobra é mais lenta, um pouco assim, na decisão dá tempo a ela. Ela vai olhar para a gente e medir a nossa energia, depois você faz uma pequena, se for uma cobra, você faz uma pequena curva, e depois ela olha, acompanha, e quando você volta, com poucos minutos, você não está mais lá. Já foi para outro lugar. E se você encontra ela de novo, trabalhando no campo, que acontece no mesmo dia, uma ou duas vezes, a terceira vez mais tarde, ele olha só assim, tu sabes, digo, onde que vou, está sempre aparecendo, já foi, já mudei agora duas vezes, agora está terceira vez. Não te ataca, de forma nenhuma, ou seja, nós não temos inimigos, isso não existe. Os nossos predadores, os nossos pastores, são as bactérias, são como chamamos os vermes e outras coisas que temos no intestino, são bactérias que podem causar uma inflamação. Não para combater, também não precisa isso. É um aviso. O que tenho feito errado? O que estou fazendo errado? Como que me ataca essa doença ou esse problema? Depois mudar. Isso transformava depois, ou seja, o ser humano num ser humano mesmo, seja verdadeiro, não mais no destructor ignorance, senão num ser humano. Vamos tentar modestamente fazer isso. E agora, como Nelson falando, agroflorestores ou agrofloresteiros, como já lhe falei, desde 12.000 anos, o ecossistema dominante, predominante, que tomou conta é floresta. Não tem outro, e é mais suficiente. Eu produzo muito mais comida e vida boa, de toda forma boa. Tudo o que eu quero, ele me dá. Não pensam que as árvores sejam um obstáculo, ou todos aqueles arbustos sejam um obstáculo. E quando você tem dúvida, então, na dúvida, não destrua aquele ser. Não pode ser um inseto, ser algum mato que você não conhece, não destrói ele. Também não destrói ele quando conhece, muito menos ainda. Porque aí, quando você realmente conhece, nunca mais vai destruir. Ele está aqui. E eu brindo que vem certo tipo de vegetação, seja certas gramíneas ou ervas ou árvores, no lugar que eu estou cultivando minha comida, e é um daqueles que está considerado como erva invasora. Ele não é erva invasora. Ele me mostra, sabe, tu não tem ocupado esse nicho. Eu vou ocupar para aumentar a vida no lugar, para melhorar a vida no lugar. Prova para isso, para essa hipótese, bem claramente,
você aprende isso na universidade, na ecologia. Quando terra degradada, você deixa ela no posil, e o processo do posil faz com que os recursos aumentam em todos os lados, das fronteiras, e fica mais rico. Com anos ou décadas mais tarde, está tudo feito de novo. Por quê? A gente não pode agir de forma para que a terra melhore, igualmente com a interação daqueles. Porque quando a gente sai do lugar degradado, ele está intoxicado, ou seja, ocupado por espécies que a gente não gosta, que seria formiga cortadeira, que são percevejos, que são outros insetos sugadores, etc., que é ocupado. E sem fazer nada, se estabelece depois de novo um sistema, um organismo macro-organismo forte, que décadas mais tarde, ou anos mais tarde, resulta de novo em muito comida para a gente. Se a gente agisse assim como aqueles, nós teríamos e muito mais a possibilidade que com cada passo que a gente faz, melhoram as condições do solo, mais minerais disponíveis, aumenta a capacidade de retenção de água, melhor clima, mais equilíbrio. Os frutos que a gente pode comer dessa forma, cada vez vão ser mais, com menos esforço por nossa parte, e cada dia a gente iria receber um novo, como se chama, uma nova surpresa, que chegou mais uma riqueza, ou seja, uma lógica da abundância, seguir a lógica da abundância e não da escassez, ou seja, não explorar. Não ir se para pescar porque eu estou com fome. Não, eu posso pescar, eu não tenho nada contra o pescador, não pensa isso. Mas a colocação do Senhor, desculpe, não gravei o nome, foi: ele olha para a floresta, para o ecossistema que cria o peixe. Isso é muito bom. Isso temos que fazer, ou seja, que contribui para dar mais peixe, que contribui para que a minha vaca que tenha dar mais leite, não dar a ela esse Senhor, tá? Muito bom. Que contribui para que a minha vaca dá mais leite? Sabe que eu não tenho nada. Você compra, você criar vacas, por exemplo, aqui, o Vitória, que existe muito, mas também tem. E nada contra vaca de leite. Isso, a domesticação de animais pode ser isso faz parte do ser humano. Tá. Então, mas se eu crio um ecossistema agradável, que agrada aquele animal, ele dá muito mais leite. Eu não preciso dar concentrados de soja ou dar milho e outras coisas, pois ainda antibióticos e hormônios para ele dar mais leite. Eu tenho que dar ela conforto. E a vaca, ele é animal de floresta. Bem claramente, tanto os índicos, que o tronco lá das melhores, do giro e outros, quanto os taurus europeus, que são os holandeses, Pablo Suíço e Jersey, todos eles são animais de floresta. A partir do momento, eles têm feito um trabalho como fazendeiro no Mato Grosso. Nós plantamos num lugar que não deu mais nada, seja areia branca, aquele cerradinho retorcido em cima da areia branca, passando com avião por cima, só se vê o branco e um pouquinho de cinzenta em cima, mesmo na época de chuva. Nós plantamos antropólogo primeiro, passando lâmina por cima, não gradeando, senão só lâmina por cima, jogando antes das primeiras águas, antropólogo. Com antropólogo, nós plantamos
isso fiz para provocar um pouco o ecologista, nós plantamos eucalipto. E depois, em fila tripla, a cada 15 ou cada 23 metros, uma fila tripla, 3 filas de eucalipto, 3 metros de um para o outro, também 3 metros depois passamos para 1,5 de um para o outro e 3 metros de fila por fila. Isso resultou com que de metade de um boi magro que ele teve antes por hectare, com 10 anos mais tarde, ele teve, tanto ele falou, eu posso brincar, ele teve a madeira, mais que o duplo de boi em cima, e o boi gordo, seja os animais gordos, não precisavam mais nenhum remédio para ele, nem minerais naqueles títulos transportes, sem mosca de chifre, e feito o doutorado pela vizinha cujo marido alugou depois o capim, debaixo daquele, ou seja, debaixo daqueles eucaliptos. Ele chegou à conclusão que o boi, quando estava na parte do meio ambiente, ele aumentou só por conforto 25% a mais do que no momento dos pastos. Testemunhas são como era o dele também, além de 3 vezes mais tanto de crescimento dele, mas os 25% ele não podia interpretar assim de mais comida ou mais proteína, senão só de conforto. E bem claramente, esses animais, quando estavam assim no meio daqueles eucaliptos, já tanto o capim que fica no cerrado com 6 meses de chuva, 6 meses seco, seja marrom, debaixo do eucalipto, manejado com piquetes, pegava o mesmo classe a mesma espécie de capim verde o ano inteiro, crescendo o ano inteiro, e os animais se sentiam bem. E os animais, os mesmos animais, quando no vizinho aberto, ficando juntos, se batendo e brigando, e mosca em cima deles. E quando não usa eucalipto, eles ficam, seja debaixo daqueles eucaliptos, com aqueles pastos verdes, todo mundo pacífico. E quando se via 2 animais juntos, só por zero social, seja uma lambendo ou outra assim, mas nunca brigando. E tudo tranquilo. Então, se nós criássemos dessa forma os animais, ficava tudo diferente. Aí tem que terminar encerrar. Se nós tratássemos nossos animais domesticados, também as cabras, pode plantar cercas de sabiá de leucena, assim juntinhos, semeando, não custa nada. Isso é muito mais barato do que fazer um viveiro. Você somente faz um sulco, dá aquele cabra, a vaca, ou outros animais que você tem, dá aquele esterco, e depois, antes da chuva, põe num sulcozinho de uns 15 centímetros de profundidade no fundo, faz o sulcozinho, pode fazer com a água, pode fazer na mão, põe aquela mistura de esterco com aqueles sementes, eles vão crescer por pouco tempo. Você tem cerca todo feito, não precisa nem um pau morto, nem nada para isso. E o banho da leucena fica verde o ano inteiro. Caso que você dá 2 piquetes por dia, que normalmente não custa nada, cada 2 metros por piquete, depois ainda árvores por cima, aí acaba a algarroba, acaba o indiruçu, acaba a paraúna, acaba outras coisas, não como a floresta, senão como emergentes por cima. Todo mundo fica bem. Acaba aumentando o peso o ano inteiro, não precisa mais ter governo para dar ajuda quando não tem mais água, porque temos criado deserto, senão não vamos ter água normalmente nos rios, nas fontes, e todo mundo se sente bem, tanto os animais, o ecossistema e o ser humano. Tá, desculpa para tanta xingança se deve assustar um pouco de falar que a gente não pode fazer. Tá, este aqui agora foi explicado mais ou menos o que é.
Não, eu não entendo nada. Sim, sim. Eu tenho umas fotos lá da fazenda, só vou mostrar isso. Passa para o próximo. Aí você fala. Por favor. Davi. Essas são as fotozinhas da nossa fazenda do cacau. Esse é o cacauicultor. Mas eu planto também milho para a gente, e verdura, ela planta as verduras. E de fato, ela planta verduras, ela faz uma coisa, ela faz nos lugares fracos da plantação, se a gente tem caiu uma árvore grande ou não está bem completa ou não é muito produtiva, aquela plantação que eu tinha feito há uns 38, 40 anos, derruba uma partezinha, planta verduras e junto com verduras planta milho, feijão, planta verduras, todo tipo. E depois mandioca, mandioca, planta também abacaxi. E com 3 anos entrega aquilo como plantação. Ou seja, o metabolismo dentro da nossa empresa, ou seja, empreendimento, sempre resulta milho. Resulta 2 vezes milho, um no primeiro ano e um no terceiro ano, no momento que ela me entrega. Aí eu faço as podas das árvores que ele plantou uns 20 mil por hectare, em filas cada 10 metros, os principais cacaus, árvores frutíferas e outros, e depois no meio todas as outras coisas. E com 3 anos depois recebo, aí eu faço as podas. Já os cacaueiros dieram o primeiro ponto, os mais rápidos, faço as podas deles, raleio um pouco as árvores mais, deixa que eles vão podar. E naquele momento eu tenho mais uma oportunidade de plantar milho. Agora mesmo fizemos isso semana passada, e esse resulta depois na produção. Tem mais uma foto? Só isso, tá bom? Já, esse não é bem visível o que é. Sim. Aqui se vê o que eu faço. É muito interessante, ou seja, importante. Cada ano, nas minhas plantações, isso para todas as plantações, se você tem gado, se você tem cabras, se você planta sisal, se você planta cacau ou café, maneja o ecossistema. Aprenda dos elefantes, aprenda das girafas, aprenda das vacas e das cabras. Foda. Isso é uma parte como chama, uma relação dialética indispensável para a vida prosperar. Por isso apareceram os animais, para manejar esses animais, essas plantas. Eu podo, cada ano, mais ou menos por hectare, uns 1000 árvores, hectares de cacau. Cada cacau, são 1.111 cacaueiros por hectare e mais ou menos 1.111 árvores mãe. Cada cacaueiro tem uma árvore mãe. Ainda tem as árvores por cima que não podem, que só derrubam quando demais. E tem a vegetação de baixo. A vegetação de baixo do cacau corta 4 vezes do ano. Cacau pode 2 vezes do ano, e as árvores mães, essas que são possível, logo próximo possível do cacau, cada ano eu corto 98% dos galhos dele, fica no esqueleto. Girafa, pouco mais que girafa. E depois sai por cima. Isso resulta em 5 a 6 vezes mais matéria orgânica reciclada do que qualquer floresta fabrica. E resulta em impressionante fertilidade do solo e um aumento de meio centímetro mínimo até 3 centímetros de terra preta por ano. Tá. Agora, tenta de fazer isso no seu lugar. Quando semiárido, pense nos animais, a importância dos animais para passar no estômago dos animais. Mas planta, eu falei, leucena, aquilo, sabiá e gol, que seja o que for, tudo isso planta e não planta por animal, não, quilômetros, milhares, milhões, aí fica verde, e depois maneja, na época de começo da chuva pode
se não é para a cava, aquele ano pode você as águas, põe agora, primeiro semeia, põe a matéria orgânica que deu por cima das sementes, e aí agora vai crescer. Aí não vai ter, não vou sofrer de seca, não vou sofrer no suor do seu rosto arrancar mato no meio dos seus cultivos, tudo vai prosperar. No final você tem uma grande colheita e de novo a floresta voltou. Manejo de novo. Manejo. Eu faço agro-yoga, faço agro-fitness e essa me dá força. Essa faz com que mesmo com 76 anos ainda estou mais ou menos ando e subo nas árvores. Tá, gente? A agricultura é Cícero. 2100 anos atrás, a sua obra de vida rústica. A agricultura é a maior arte, a arte mais sofisticada que o ser humano tem se desenvolvido. Eu não tenho nada contra outras artes. Sou fã de música, também toco um pouco instrumento, também cantava em corais, aqui não tem problema, não tem possibilidade. Leio muito, escrevo também, seja, e não desprezo aquelas outras artes. Mas o nosso esporte pode ser, em vez de fazer só corrida de moto, de surfing, indo lá 200 ou 1000 quilômetros para fazer surfing no mar, ou para fazer uma corrida de moto, ou escalamento. Faça escalamento nas árvores para podar, faça agro-yoga, faça agro-fitness, e o seu ambiente fica bonito e todo mundo fica bem. Da humanidade.